até porque a coletiva da oposição vai iniciando. Vamos conferir. Qualquer medida cautelar para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não. Eu tenho minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza de que não tem absolutamente nada que confronte essa medida cautelar ilegal do Alexandre de Moraes, mas mesmo assim ele toma essa decisão e tenho certeza, sem ouvir nenhum outro ministro, sem ouvir mais uma vez o Ministério Público Federal, como diversas coisas que ele tem feito ao longo de todos esses anos, conduzindo processos que ele não poderia estar conduzindo, ele faz as coisas segundo a lei dele. E a nossa lei existe, não é para proteger os bons dos bons, é para proteger os bons dos maus. E fico, obviamente, triste como filho, mas isso dá muito mais força para cada um de nós que está aqui hoje, para continuar lutando pelo resgate da nossa democracia no Brasil. Os colegas aqui vão falar mais profundamente, mas eu queria adiantar alguns pontos rápidos. O que a gente vai propor aqui hoje é um pacote da paz. E o que diz esse pacote da paz? Qual é o conjunto de medidas que, como eu sempre falei, a solução para os problemas do Brasil está aqui no Congresso Nacional. Então o que nós vamos propor, o líder Rogério Marinho vai aprofundar, é anistia ampla, geral e restrita, porque já passou da hora de o Brasil virar essa página, ainda mais após essas denúncias de ontem. Uma continuidade do que vinha sendo feito em matéria jornalística por Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Agora, o outro jornalista, Michael Schallenberg, dá continuidade àquilo que foi absorvido de material do celular do ex-assessor direto de Alexandre de Moraes, o Tagliaferro. E diga-se de passagem, muitos de vocês que estão aqui hoje, a muitos de vocês foi oferecido esse material. E a todos, aos que foram oferecidos esse material, se negaram a fazer por medo do Alexandre de Moraes. Então a liberdade de imprensa já é uma realidade, não existe mais aqui no Brasil, porque a partir do momento em que os donos de um veículo de comunicação ficam com medo de publicar alguma coisa por causa do que pode acontecer vindo da caneta de Alexandre de Moraes, nós aqui estamos lutando por vocês, pelo trabalho de liberdade de imprensa de vocês também, não só pelo nosso de liberdade de opinião. Então, em função disso, mais uma vez veio à tona o modus operandi de Alexandre de Moraes para perseguir quem ele quer. Ele tinha a sua milícia secreta no TSE para que ele pudesse, enquanto conduzindo um processo no Supremo Tribunal Federal, usar uma estrutura judicial paralela para perseguir quem ele queria. Estou me referindo aos atos do 8 de janeiro, quando ele, para determinar quem ficava preso ou quem seria solto, dava uma ordem completamente extraoficial, fora do processo, portanto não há devido processo legal, nesse caso do 8 de janeiro, para que quem estivesse com algum símbolo, como bandeira do Brasil ou uma blusa amarela, deveria ficar preso. Se porventura alguém que foi aqui preso covardemente na Praça dos Três Poderes não tivesse nenhuma postagem relacionada a esse tema, essa pessoa era solta. E os relatórios eram enviados de maneira informal, diretamente para o e-mail de Alexandre de Moraes. Portanto, não passava oficialmente pelo processo para que ele tomasse a decisão que bem entendesse. Então, em função disso, disso de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que não tem mais nenhuma capacidade de representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas, um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado uma anistia ampla, geral e restrita que hoje não acontece porque
há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia ampla, geral e restrita. E o terceiro ponto desse pacote de paz que nós estamos propondo é que nós possamos aprovar imediatamente a PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Porque toda a jurisprudência do Supremo foi alterada para manter Bolsonaro lá. Esse é um ponto. Michel Temer e Lula foram julgados aonde? Na primeira instância, como deveria estar acontecendo com o presidente Bolsonaro. Mas há ali uma articulação para que se mudasse esse entendimento. E a outra razão para que nós devemos aprovar essa PEC imediatamente é porque isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Portanto, é fundamental que isso volte para a primeira instância, porque é uma exigência já de toda a população, da maioria da população, e eu tenho certeza que essa iniciativa em especial vai ter o apoio maciço, majoritário e esmagador de todo o Congresso Nacional. Então, é o que eu queria dizer. Líder Rogério Marinho, por favor. Não. Depois a gente responde, deixa eu... Só um minutinho. Nesse momento, a transição da palavra eu vou falar, talvez, entre Flávio Bolsonaro para o senador potiguar Rogério Marinho. Vamos ouvir. A fala do senador Flávio já foi uma fala que, de uma forma concisa, mostrou o que está acontecendo com o país. Mas eu quero lembrar os senhores... Se você conseguir ficar um pouquinho para cá, pessoal, me ver. Pronto. Bom, eu quero lembrar os senhores que nós estamos vivendo um momento de exceção nesse país. Por que eu falo exceção? Há um ovo da serpente, eu acho que essa é a expressão, que é o inquérito chamado inquérito do fake news ou inquérito do fim do mundo. Eu vou lembrar para vocês um episódio recente que ocorreu aqui e aparentemente passou desapercebido pela grande imprensa brasileira. Há 4, 5 dias atrás, 2 deputados federais foram à praça pública, a praça que é do povo, a praça que representa a cidadania brasileira, e de uma forma pacífica e ordeira, né? Colocando inclusive um esparadrapo na boca, começaram um protesto contra a falta de liberdade de expressão, o arbítrio e a censura que estabeleceu no país. De 1h30 da manhã, o oficial de justiça que veio retirá-los da praça pública, por ordem do xerife geral do país, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, no âmbito deste inquérito do fake news de 7 anos atrás, que cabe tudo, e tem centenas de outros inquéritos em função do inquérito originário, foi simplesmente o governador do estado do Distrito Federal, o senhor Ibanez. Ibanez foi acordado 1h da manhã pelo ministro Alexandre de Moraes para agir como se oficial de justiça o fosse, certamente amedrontado, coagido, né, para que fizesse um serviço ou uma ação que não lhe cabia. Isso mostra a hipertrofia ou a invasão de competência de um poder sobre os demais poderes da República. Isso é muito grave. Esse inquérito vai completar, em março do próximo ano, 7 anos. Tem que fazer um grande bolo de comemoração, porque esse inquérito representa uma ação inquisitorial com tudo que isso representa. Um inquérito aberto de ofício, um inquérito sigiloso, um inquérito que permite um poder extraordinário a uma única pessoa, que engloba praticamente todos os assuntos da República e que não é encerrado. Porque certamente se quer manter este poder que existe sobre a nação brasileira, e no próximo ano nós teremos a eleição. E o ministro Alexandre de Moraes não será mais presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas continuará como
presidente de um inquérito que pode tudo. Nós temos dezenas Partimos de por um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. O Supremo Tribunal Federal não é por corrupção, não é por roubo, não é por malversação de recursos públicos. Pasmem, é por crime de opinião. Porque no Brasil hoje é crime, é delito grave se questionar os poderes da República, se apontar as arbitrariedades, se dizer, de uma forma inclusive absolutamente natural, que a legislação brasileira não está sendo cumprida, ou pior, ela está sendo elastecida, ou como é a palavra da moda, relativizada, né, em função da conveniência, como muito bem pontuou aqui o nosso senador Flávio. A questão do foro é um exemplo cabal do que a gente está falando aqui. O foro ele foi ampliado e em 23, justamente para que, na nossa opinião, o presidente Bolsonaro fosse alcançado não para um pleno do STF, mas por uma turma. E uma turma que não tem imparcialidade. Nós temos lá, por exemplo, o ministro Flávio Dino, que tem uma ação contra o presidente Bolsonaro. Uma ação. E esse cidadão não se julga impedido. Nós temos um ministro chamado Alexandre de Moraes, que é o condutor do processo, que claramente e notoriamente é adversário do presidente Bolsonaro. E tem dado várias declarações pré-julgando essa ação. Ou seja, nós já sabemos que o jogo está jogado. Então hoje, nós estamos aqui em frente à Casa do Povo, porque quem está aqui foi votado pela população brasileira, ao contrário do juiz Alexandre de Moraes, que não recebeu um único voto para conduzir o destino do país. Estamos aqui da frente da Casa do Povo para dizer que chega, que basta, que não é mais possível conviver com a conivência ou com essa subordinação que o Poder Legislativo tem hoje perante um outro poder. Se acabar com o foro privilegiado, que deveria ser um escudo de proteção para que os parlamentares brasileiros pudessem exercer a sua atividade sem medo, olha que paradoxo, pudessem criticar os poderosos sem medo, pudessem fiscalizar o poder público sem medo. O artigo 53 da Constituição, que trata da inviolabilidade do mandato parlamentar e do foro privilegiado, transformou-se, na verdade, numa arma de subordinação e de coação do Legislativo. Vocês publicam diariamente que há dezenas de inquéritos em segredo de justiça que podem atingir parlamentares. Vocês divulgam diariamente que o parlamento não vota determinadas matérias porque o judiciário não quer. Ora, se um parlamento que representa o povo tem a sua vontade manietada e submetida a um outro poder, então o equilíbrio entre os poderes está quebrado. E os fundamentos da democracia liberal estão por terra. É evidente que há um desequilíbrio. E como é que a gente resolve o problema? Está na Câmara Federal um projeto pronto para votação, já passou no Senado da República, que é a PEC 33 do fim do foro privilegiado. Então que os senhores parlamentares sejam tratados como cidadãos comuns e que o Poder Judiciário, pelo menos através de alguns de seus membros, perca a possibilidade de manietar, de submeter o Congresso Nacional à sua vontade ou à conveniência de ocasião. Então essa é uma das condições que nós estamos colocando, porque nós vamos nos colocar em obstrução, né? A partir de hoje nós estamos em obstrução. O segundo aspecto, que já foi colocado pelo senador Flávio, mas eu gostaria de reiterar um ponto. A gente tem escutado aí um grito de guerra, um mantra que a esquerda profere como se fosse uma palavra de ordem que unifica todas as correntes. Sem anistia. O ódio, o ressentimento, né, a divisão do país entre nós e eles, o radicalismo, a necessidade de se ter uma narrativa que coloque uma cortina de fumaça sobre os problemas que o país tem, é o que está por trás disso, porque a esquerda é hipócrita. A esquerda que grita sem anistia foi anistiada por crimes de morte, de violência. Estamos de volta para todos vocês nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Com a palavra o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal. Vamos ouvi-lo.
para se voltar para os problemas mais importantes que a nação brasileira tem. E nós hoje estamos vivendo sobre um desgoverno. Nós estamos vivendo sobre uma situação em, por exemplo, que ninguém mais fala do assalto que foi cometido contra os velhinhos do INSS, contra a desestruturação dos nossos fundos de pensão, contra a quebradeira geral das nossas empresas estatais, o Correios à frente. E o nosso desastre do ponto de vista fiscal, que está repetindo os mesmos métodos e os mesmos parâmetros de 2014, 2015, que nos legaram a maior crise econômica da história brasileira. Um governo que gasta sem medidas, que arrecada muito e que está preocupado com o projeto de se perpetuar no poder e não com o projeto de país. Tudo isso está encoberto com uma enorme cortina de fumaça. Então a anistia é importante para que nós possamos nos reconciliar como país e nos debruçarmos sobre os problemas reais que a sociedade brasileira tem. Ontem nós fomos surpreendidos com as tornozeleiras que foram impostas ao senador Marcos Duval. As pessoas poderiam me perguntar: você é solidário ao Marcos Duval? Sou. As palavras do senador Marcos Duval e algumas das suas atitudes não significam que a gente tenha uma adesão integral, mas há uma adesão total e integral à instituição que ele representa. O senador Marcos Duval teve centenas de milhares de votos para estar na posição em que se encontra. Ele volta dos Estados Unidos e as tornozeleiras são colocadas. É evidente que não há risco de fuga, senão ele tinha ficado lá. Então é uma vontade deliberada e clara de se apequenar a atividade parlamentar. Então nós acreditamos que é necessário que essas medidas draconianas que foram impostas ao senador, elas sejam votadas no plenário do Senado. E por fim, o quarto e último item. É necessário urgentemente, para que nós possamos voltar a ser pertinentes, para que a população acredite que de fato o poder legislativo que representa o povo é importante, para que haja de verdade equilíbrio entre os poderes, para que nós possamos resgatar os valores da democracia liberal. É importante que o presidente Davi Alcolumbre entenda. É necessário que ele tenha estatura nesse momento e que ele permita a abertura do processo de impedimento por crime de responsabilidade em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. Não é possível mais imaginarmos que está havendo uma normalidade no país. As medidas que foram impostas ao presidente Bolsonaro foram extremamente severas e desnecessárias. E foram feitas por uma questão de fígado, claramente, e não por uma questão de necessidade jurídica. Tá? Nós estamos envolvidos num processo, estamos acompanhando um processo que nós sabemos, em que não há, e já repeti aqui, já falei anteriormente, imparcialidade nesse processo. Não deveria estar sendo nesse foro, os juízes que estão julgando deveriam ser declarados impedidos, mas mesmo assim, não se contentam, se precipitam. Então, nós esperamos agora que haja ponderação, haja bom senso e que nós possamos implementar as 4 ações que nós estamos colocando aqui para que nós possamos sair desse processo de obstrução. E eu quero anunciar, para concluir, estou aqui ao lado dos líderes da Câmara e do Senado. A Carol está grávida, vai falar para mim. Tá, que nós, hoje no Senado e na Câmara, ocupamos as mesas diretoras das 2 casas, no Senado e na Câmara, e vamos obstruir as sessões. Tá? O Senado já está lá com 5 senadores sentados na mesa e 5 deputados também estão na Câmara dos Deputados. É uma medida extrema, nós entendemos, mas faz mais de 15 dias que eu, por exemplo, como líder da oposição, pode deixar de catucar, Carol, que eu vou falar o que tem que falar, viu? Eu como líder de oposição, tá certo? Não consigo interlocução com o senador Davi Alcolumbre. É um desrespeito com a casa e com o parlamento. Isso é verdade. O senador Davi Alcolumbre pode ser aliado do governo, mas não pode ficar de costa para a instituição e não pode ficar de costa para o parlamento. Ele representa o conjunto do Congresso Nacional e ele precisa ouvir o parlamento. Então nós estamos de obstrução e ocupamos as 2 mesas diretoras. Muito obrigado, senhor. Obrigado, parabéns. Para não repetir, vamos ser bem objetivos. Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro sem nenhuma razão jurídica. Peraí. O que está acontecendo?
que está acontecendo, pessoal? Tudo certo? Tô saindo. Tá. Pessoal, deu agora? Quem Tudo certo? quiser sair, sai agora. Então vamos lá. Essa é a voz. Vamos lá. Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes, para desviar o foco das revelações dadas ontem nos arquivos do dia 8 de janeiro, onde mostram prints dos seus assessores para produzir, cavar provas com base em rede social, em postagem em rede social, de presos inocentes do dia 8 de janeiro para mantê-los na prisão. Esse escândalo judicial não só faz-se necessário aprovar a anistia urgente, imediata, geral, ampla e restrita, como também tem o condão de anular toda essa investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sério. O que acontece aqui não pode ser admitido no Estado Democrático de Direito. Mostra a inocência dos presos do dia 8 de janeiro e da farsa judicial e desse escândalo judicial sem precedentes que temos no país. Como consequência imediata, então, a anistia já ampla, geral e restrita e também o impeachment imediato do ministro Alexandre de Moraes com base na vaza-toga. Então, que a imprensa não fique só focando nessa injustiça também que merece o presidente Bolsonaro, a imediata soltura e liberação desse processo injusto de perseguição, mas também que puna os culpados da vaza-toga desse escândalo judicial. E, por fim do foro privilegiado, onde um ex-presidente deveria estar sendo julgado no âmbito do primeiro grau e está sendo perseguido pela mais alta Corte de Justiça. É o que a oposição quer, é o que a oposição vai enfocar e é o que precisamos para pacificar o país. Quem não está pacificando o país são essas atitudes vindas do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Só um minutinho. Perguntas depois. Peraí, posso falar? Posso falar? Fica no meio, troca teu lugar. Vai lá no meio. Agora com a palavra o deputado federal Altineu Cortes, do PL Fluminense, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos. Eu, como primeiro vice-presidente da Câmara e primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, sempre busquei, na minha forma de fazer política, equilíbrio e diálogo. E sempre respeitei, como eleito vice-presidente, o presidente Hugo Mota, que tem a pauta da Câmara na sua mão e decide a pauta toda semana. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Tudo bem! Tudo bem! Essa é a única forma de pacificar o país. Nós precisamos pacificar, não precisamos de guerra, precisamos de pacificação. A deputada Carol Detoni trouxe aqui todos esses fatos que estão sendo revelados e me parece que essa semana terão outros fatos que o Brasil e a imprensa e nós parlamentares e o judiciário não podem ignorar. Fazendo um paralelo a isso que está acontecendo nesse momento, foi isso que aconteceu lá atrás, quando da Operação Lava Jato, houve, naquele momento, um vazamento de combinados entre Ministério Público e juiz. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Eu vou me ater a essa pauta e a esse assunto, porque as demais pautas já foram colocadas aqui pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo senador Rogério Marinho e pela Carol Detoni. Parabéns. Muito bom, presidente. Muito bem, presidente. Parabéns, presidente. Pessoal, Silêncio. Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! e com cantos sendo entoados ali de fora, Moraes, ao fundo ali pela oposição, vários parlamentares, deputados e senadores ali reunidos, Tenente-Coronel Zuco, deputado federal gaúcho, seguiria aí com a palavra, mas está claro que todos estão ali num coro, em uníssono, né, em busca de algumas pautas. Vamos só recapitular aqui. Mano Ferreira, você que acompanhou aqui no detalhe,
quais são as pautas que para eles são inegociáveis, principalmente ditas ali por senador Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho e também a deputada federal Carol Detoni. A oposição colocou 4 pautas que seriam prioritárias, sendo elas o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a anistia aos presos do 8 de janeiro, depois a submissão ao plenário do Senado das medidas impostas ao senador Marcos Duval e, por fim, o fim do foro privilegiado, que seria uma forma de retirar do Supremo Tribunal Federal a tramitação dos processos que envolvem parlamentares, o que é visto atualmente pelos congressistas como um modo de pressão e de subordinação, na prática, segundo eles, do legislativo ao judiciário. Então, essas seriam, na visão dos líderes da oposição, as 4 pautas para o que eles chamam pacificar o país. Vale dizer que o senador Flávio Bolsonaro classificou esse pacote de 4 pautas como o pacote da paz, o que aí eu acho que falta combinar com todo o resto da oposição. Que não como diria o glorioso Garrincha, né? Para o técnico Vicente Feola, agora falta combinar com os russos ou com talvez a situação, com o governo, enfim. Realmente o pacote da paz está posto. Dias Peixoto, quero te ouvir aqui. Não, aqui a gente tem uma situação de uma medida clara, pelo menos. Eles estão em obstrução, e aí vale mencionar que nós tivemos representantes tanto do Senado como também da Câmara dos Deputados, né? Carol Detoni, o Altineu, né? O deputado até falou que ele está na posição de vice-presidente ali e que quando o Hugo Mota viajar, ele pautará a anistia. Eu imagino que estrategicamente fosse melhor fazer isso com o movimento surpresa. Talvez agora pode o ser Hugo Mota que o Hugo Mota não viaje mais. Então, não achei tão estratégico anunciar isso, mas dito isso, quando a gente olha para a medida de obstrução, é uma medida forte, porque o governo precisa aprovar pautas que eles próprios acham urgente, como a questão da isenção do imposto de renda, várias outras situações que estão acontecendo. Sem aprovar isso, o governo fica numa enrascada. E com alguns partidos, como a União Progressista, desembarcando da base, a eleição se aproximando, cada vez mais essa janela de oportunidade para o governo diminui. Então, é realmente um grande problema. E aqui eu quero frisar, para mim, o que mais chamou atenção nessa conferência foi o tom do senador Rogério Marinho em relação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Verdade. Porque foi um tom direto, duro, e que coloca que Davi Alcolumbre estaria sendo subserviente, não ao seu papel como presidente da Casa do Senado Federal, mas sim em relação ao governo fazendo suas vontades. O senador Davi Alcolumbre não estará com seu mandato a risco de perda de mandato no ano que vem, porque ele tem um mandato ainda de 4 anos, o Senado são 8. Mas, de fato, a crítica, o poder político vocacionado, a crítica ali vocacionada, ela acaba tendo um impacto grande. É uma crítica de um senador que o Marinho, na visão da maioria das pessoas, dos colegas, ali é um cara contido, é um cara tranquilo, seu primo. Ele é um cara tranquilo, ele é visto como um nome da oposição ali, bem tranquilo. Então, é uma crítica direta, muito séria, que é baseada em situações recentes que aconteceram, entre eles a remoção ali da Praça do Povo por parte de 2 parlamentares. Então, liberdade de expressão, onde está no Brasil? Apesar de compartilharmos o mesmo sobrenome, meu primão Potiguar aí não passa de uma ficção, claro, apesar de ser um quadro técnico, contundente. O Rogério Marinho está aí, está posto. Só ficar aqui a última provocação, há de se lembrar que talvez a principal manchete da participação do senador Flávio Bolsonaro no Roda Viva, no centro do Roda Viva em abril, foi de que o impeachment do Alexandre de Moraes não resolveria nada, que acreditava na autorregulação do Supremo. É só para mostrar que a política muda como as nuvens, né? Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, já está completamente diferente. E, claro, a temperatura só faz subir, subir, subir. E nesse caldeirão que a gente parte para um rápido break, pessoal, com muitos outros temas quentes e urgentes. Depois de um rápido break, uma pausa breve aqui. Morning Show volta para vocês já já.